Boa noite, pessoal. Boa noite. Graça e paz. Quero convidar a todos a se colocar de pé. Vamos louvar ao Senhor essa noite. Aleluia. Mas, antes de começarmos a louvar, gostaria de convidar a fechar os olhos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus mais uma vez pelo momento de estarmos aqui na casa dele. Aleluia. Glória a Deus. Pai amado e bendito, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Deus amado, por este tempo que o Senhor tem trago a nós, Pai amado. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos, ó Deus, mais uma vez em mais um culto. E te pedimos, Pai, em nome de Jesus, continua, Senhor, com a tua unção sobre nós. Continua, Pai, com o mover do teu Espírito sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos renovado, o Senhor tem derramado graça. Nós temos, ó Deus, sentido no teu mover, Pai. Por isso, Senhor, nesta noite, que não seja diferente, Senhor. Que o Senhor venha com poder, que o Senhor venha com graça, Senhor. Que o Senhor venha agir nas nossas vidas, Pai amado. Neste momento, Senhor, iniciaremos o nosso período de louvor, Pai amado, totalmente dedicado a Ti, Senhor. Que o Senhor receba, Pai amado, cada canção. Que o Senhor receba, Pai, como um aroma suave, ó Deus, as Tuas narinas. Que o nosso louvor, ó Deus, alcance o Teu trono, Pai, nesta noite. Porque nós queremos Te adorar, Pai, de todo o nosso coração, Senhor. Nós queremos Te adorar em espírito, Pai. Nós queremos Te adorar, ó Deus, em verdade, Senhor. Por isso, nos ensina, Pai. Nos ajuda, Deus. E recebe nesta noite o nosso louvor, o nosso culto a Ti, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Eita, agora, a hora que nós começamos a orar, a minha playlist estava toda apagada. Falei, Jesus, vamos lá. Agora ela voltou. Glória a Deus. Sem essa playlist aqui, só Jesus. Essa aí não precisava, era uma boa. Ele estava falando que já era isso que eu vou lá, né? Glória a Deus. Eu olho para a cruz. Eu olho para participar tua obra voluntar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Por sua cruz, por sua cruz, a morte me livrou. Ele trouxe a nós, trouxe minha vida.
aproximo, quebrantado, o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, impressionante amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz, Levante suas mãos. me chamou, Seja atraído pelo Senhor nesta noite. gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, glória a Ele. Quebrantado por seu amor. Aleluia! Glória a Deus, que você se quebrante nesta noite diante do Senhor e seja atraído pela presença dEle. Que você nessa noite reconheça o sacrifício vivo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário e que nós possamos entregar a Ele tudo que nós temos, tudo que nós somos, toda a nossa força ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Embora domingo, né? Eu ia falar segunda, é domingo. Domingo à noite, um pouquinho cansado, mas o Senhor vai nos dar força, o Senhor vai nos renovar, o Senhor vai nos dar agora alegria, em nome de Jesus, para louvarmos e engrandecermos o nome dEle, para entregarmos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado, vamos entregar tudo ao Senhor nesta noite? Tudo o que você pode entregar, vamos entregar juntos nessa noite? Amém? Amém. Aleluia. Então vamos juntos. Aleluia. Mesmo que o inimigo tente nos destruir, mesmo que ele lance palavras contra nós, mesmo que ele venha tentar nos desanimar, o Senhor é quem nos fortalece, que
nessa noite, em nome de Jesus, você declare isso. Você não vai conseguir, inimigo, porque a minha força está firmada no Senhor. Aleluia. É o mesmo ontem e hoje. Espero para os pés de Deus, no meio de cada porque nós só contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper as fontes em meu deserto. Que trazem chuva de bênçãos, ouça a voz, hoje dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis.
Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem Um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. aquele que acalma o vento. Aquele que aquieta Esse é o o nosso mar, Deus. que tira a força do fogo, Aleluia. faz o leão jejuar. O Deus que derruba, O Deus que derruba as da estéreo faz mãe de muralhas, filhos. do estéreo faz mãe de O mesmo que filhos, brada do alto. o mesmo que bradar do Não alto. temas. Não temas, só contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por ser, ó Deus, a nossa esperança, Pai. Oh, Pai, obrigado, Senhor, pelos teus livramentos, ó Deus. Obrigado, Senhor, por nos guardar, Senhor, por nos proteger, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos crer que em tudo o Senhor tem um plano para nós, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero estar neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar, onde o amor não se esfria, o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito
neste lugar. Onde o mundo não me atraia, paixões e misturas. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Santo Espírito, eu me rendo a ti. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, Pai, nessa noite. Reconhecemos, ó Deus, que não há lugar melhor, ó Deus, para estar do que a tua presença, Pai. Ah, Santo Espírito de Deus, que a tua presença, Senhor, venha inundar, ó Deus, os nossos corações. Que o Senhor venha nos encher, ó Deus. Que o Senhor venha derramar sobre nós a tua unção, Pai, a tua graça, o teu poder, Senhor. Diga isso, queridos. Diga ao Senhor o quanto você o louva, o quanto você o adora, o quanto você agradece por estar na presença dele nessa noite. Aleluia, Deus. Nós somos gratos a ti, Pai. Aleluia. Levante suas mãos. Eu me rendo, Aleluia, de mãos levantadas. Se renda ao Senhor. meu anseio Aleluia. é Reconhecer permanecer que não somos nada sem ti, Jesus. em tua presença, Senhor, Oh, Espírito em Santo, tua presença, queremos permanecer na tua presença, Jesus. em tua presença, Senhor, em tua presença. Santo Espírito, Eu me rendo ao teu agir, meu anseio é permanecer em teu com o amor, Santo Espírito. em tua Aleluia. Vem, Santo Espírito do presença, Senhor, Senhor, sobre a tua igreja, em tua presença, sobre o teu povo, Senhor. Aleluia. em tua presença, Senhor, em tua presença,
em tua presença, em tua presença. Diga que não há nada melhor do que permanecer na presença do Senhor. Em tua presença, Senhor, em tua presença. Adora Ele, levante a sua voz em adoração ao Senhor. Aleluia. Diga o quanto você o adora. Diga o quanto é precioso, valioso estar na presença dEle. Aleluia. Glória a Deus! Aleluia. Glória a Deus. Quem sentiu a presença do Espírito Santo? Então calma, que o Senhor ainda tem mais. Pode se assentar. Prepare o teu coração, que eu tenho certeza que o Senhor vai abalar nossas estruturas nessa noite em nome de Jesus. Alba, vem junto com o Sandro apresentar o pregador dessa noite. É uma só carne, não é isso que você queria? Boa noite, gente. Hoje está conosco o Nigel, como diz o pastor ontem, igual o Nigel Mansell. Ontem não, hoje de manhã ele falou. Hoje de manhã ele falou. O Nigel é filho do pastor Paulinho. A gente teve a honra de estar lá no dia da consagração dele. A gente despencou daqui correndo para ir para lá, para participar. Um momento muito especial. A gente já não estava mais lá, mas fomos lá participar desse momento. Mas ele já pregava muito antes disso, né, Nádia? E é isso. Vou deixar ele falar. Chega. Além de um pastor incrível, é um grande, grande, grande amigo, quem eu admiro e me inspiro em muitas coisas. Então é uma honra ter você aqui, Nigel. Obrigada. Ela mais um cadete, ó. Carinho do Santo Alba. Tem um sem fio ali. Tá sem pilha? O carinho do Santo Alba é realmente especial. Constrange a gente até, fica até sem graça. Mas é recíproco o carinho que tenho por eles. Vocês conheceram ontem meu pai, certo? Quando eu crescer eu vou ficar igual ele. Pois é, ainda não cheguei lá. Amém. Paz do Senhor, irmãos, é um prazer estar aqui com vocês. Recebi com muita alegria o convite da Alba e do Sandro. Bom, rever o Alessandro, tem 2 jovens ali da igreja que estou vendo aqui também, e conhecer os irmãos. Para mim é realmente uma alegria. É curioso que o povo de Deus é povo de Deus, né? A gente chega, eu estou confortável, estou em casa. Não é um ambiente que eu sinto assim, nossa, estou no meio de um monte de gente estranha. Não, eu estou bem confortável. Com quem falei, já me senti bem. Então, isso é muito bom. Amém. E o tema sobre o qual vocês estão meditando é identidade, é isso? Cadê? Eu vou pedir uma ajuda. Cadê o Alessandro? Para me ajudar? Vou fazer 2 coisas. Pode pegar. É identidade, certo? Eu vou tirar o púlpito aqui e pregar aqui na frente dele.
Eu quero meditar com os irmãos, convido você a abrir a Bíblia junto comigo, em Juízes capítulo 2, a partir do versículo 6. Juízes capítulo 2, versículo 6. Só para a gente lembrar aqui onde que a gente está. Teve o Abraão, o filho do Abraão foi o Isaac, depois do Isaac veio o Jacó, aí veio o José, que foi para o Egito, foi preso, virou governador do Egito, o povo passou 400 anos no Egito. Depois desses 400 anos, veio Moisés liberta o povo do Egito, praga, mar abrindo, passa pelo deserto 40 anos, Josué toma posse da terra prometida. Josué foi sucessor de Moisés. O livro de Juízes, se você olhar na sua Bíblia aí, você virar uma página para trás, ou arrastar a tela para trás, você vai ver que Josué está antes de Juízes. Então aqui, em Juízes, a gente está no que aconteceu logo após o fim da vida de Josué. E o texto nos diz assim: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com idade de 110 anos, foi sepultado. Verso 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Prestaram culto aos Baalins, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. O sermão que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, ele não é meu, eu ouvi ele em 2014. E na introdução que o pastor fez, ele disse que tinha ouvido ele em 1989. De forma que eu não sei onde que essa história começou. Mas o título dele é As Três Cadeiras. E eu quero orar com você neste momento. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações. Me dá graça, Senhor, no falar, dá graça a cada um de nós, no ouvir, no compreender, em guardarmos no nosso coração, Pai. Te peço em nome de Jesus. Amém. Quem aqui é crente há algum tempo? Há algum tempo? Certo. Quem é crente há pouco tempo? Quem não levantou a mão em nenhum dos dois é o quê? Há médio tempo? Certo. Tem um fenômeno curioso que acontece na Europa, de templos onde eram igrejas estarem se fechando e se tornando bares, hotéis. Templos que eram de igrejas que foram famosas, que foram grandes, sendo fechados e virando boates, bares. O que aconteceu na Europa dos grandes avivamentos, de grandes pregadores, de grandes teólogos, para os templos irem diminuindo? Mais que isso, se a gente pensar na minha vida e na sua, o que virá para a próxima geração? A geração que vai suceder a gente. Você já imaginou, por exemplo, o seu filho numa outra religião? Seu filho adorando os deuses hindus, ou os deuses do islamismo, indo para uma mesquita e fazendo orações para um Deus estranho?
numa outra religião, na macumba, até dói, né? A gente imaginar. Um filho seu, um neto seu, numa outra religião. E a gente fala assim, misericórdia, isso nunca vai acontecer. Mas isso aconteceu na história de Israel. Esse texto que nós lemos, ele fala da geração de Josué. E fala que o povo serviu a Deus enquanto Josué era vivo. Josué teve experiências com Deus. Josué teve relacionamento com Deus. E o povo serviu a Deus enquanto Josué era vivo. Aí esse texto que lemos diz que depois levantou uma geração que conheceu Josué. E continuou servindo a Deus porque conhecia os feitos que o Senhor tinha feito, as obras que o Senhor tinha feito. Mas depois dessa geração aqui, surge uma geração, e o texto diz que não conhecia o Senhor, nem as obras do Senhor. E essa geração aqui cai num vazio de Deus, porque não conhece o Deus dos seus pais e dos seus avós. Essa geração cai em confusão, cai em crise, e ela começa a adorar outros deuses, os deuses da terra onde eles estavam. A gente pode dizer que não há ninguém ateu. Você pode ser ateu do Deus da Bíblia. Você fala assim, não, eu não acredito no Deus da Bíblia. Mas Deus é como se fosse um crachá que você coloca em alguma coisa. Você pode escolher colocar esse crachá de Deus na pessoa de Jesus Cristo, de Deus Pai e do Espírito Santo. Mas você pode tirar esse crachá do Deus vivo e verdadeiro e colocar ele em falsos deuses. De forma que você vai ter um Deus. Se você tirar o crachá do Deus verdadeiro, você vai colocar num falso Deus. E esse povo, não é que eles ficaram sem Deus, é que eles começaram a adorar os deuses das nações. Então, quando você não serve o Deus verdadeiro, você vai servir algum Deus. Você pode servir o dinheiro. O dinheiro se propõe a ser um Deus. Ele aceita servos. E ele se coloca como Deus. E quem tem o dinheiro como Deus, e coloca o dinheiro na categoria de Deus, a partir do dinheiro, organiza os seus valores, as suas prioridades, o que é importante para você. Se você colocar esse crachá no Deus vivo, a partir desse Deus, você vai definir os seus valores, as suas prioridades, como você gasta o seu tempo, como você gasta o seu dinheiro, como você se relaciona com as pessoas, a partir desse Deus. Mas se o seu Deus é dinheiro, você vai medir as pessoas com o dinheiro em prioridade. Você vai falar assim, esse cara me dá lucro, esse cara me dá prejuízo. Esse amigo, toda vez eu tenho que pagar a conta. O que é mais comum? Perder dinheiro para manter o amigo ou perder o amigo para manter dinheiro? Depende de qual que é o seu Deus. Se o seu Deus é a sua própria felicidade, você vai falar assim, é muito comum as pessoas porem a própria felicidade como seu Deus. O importante para mim é ser feliz. Se isso precisar passar um pouco por cima de outras pessoas, o importante é a minha felicidade. Porque o meu Deus é a minha felicidade. Então, quando alguém deixa de servir o Deus verdadeiro, serve a vários deuses. Essa cadeira aqui, a gente pode chamar de compromisso. Gente que conhece a Deus em primeira mão. Não é porque meu pai me contou a respeito de Deus. Não é porque eu sei das obras que Deus fez. Olha, meu pai, vovó, contou. Nossa, como Deus abriu o mar vermelho. Como ele agiu no deserto. Tirou água da rocha. Essa geração aqui experimenta. Não é porque alguém contou. E ela tem contato direto com Deus. Se relaciona com Deus. Não conhece só as obras de Deus, o que Deus fez. Conhece Deus em primeira mão. Compromisso. Essa geração aqui, que nome que a gente dá para ela? Mais ou menos. Meia boca. Medíocre. Essa geração, não é que eles conhecem as obras de Deus. Essa geração, quando tem problema, fala assim, vovó, mamãe, ora por mim. Pede oração. E vê os pais foram para a igreja. Então ele vai para a igreja junto. Ele convive em torno da religião e convive
com a religião, mas não tem relacionamento em primeira mão com Deus. De forma que essa geração aqui é a geração do mais ou menos. Mas só que essa geração aqui não transmite nada para essa aqui. Chega nessa aqui, é a geração da crise. Perguntas sem respostas, dúvidas, questionamentos, crise existencial, críticas e mais críticas. É uma geração que sabe do que não gosta, mas não sabe do que gosta. Critica o que recebeu dos seus pais, mas não tem nenhuma proposta decente para colocar no lugar. Fala, essa religião eu não quero, mas não tem alguma coisa para oferecer. Esse tipo de vida eu não quero, mas não coloca nada no lugar. E essa geração vive um vazio de Deus. Quem sentou nessa cadeira aqui? Abraão. Abraão tem relacionamento em primeira mão com Deus. Ele ouve Deus falando. Deus fala, ele obedece. Deus pede, ele entrega o filho. Nessa cadeira aqui, sentou Abraão. Nessa aqui, sentou Isaac. Isaac, a gente vê ali, ele está ali, Deus abençoa, prospera o caminho dele, tá? Mas conta uma grande experiência de Isaac com Deus. Você lembra? Nossa, não, o Abraão, Deus falou para ele, sai da tua tenda, eu vou te mostrar as estrelas do céu, sai da tua terra, do meio da tua parentela. O Abraão vai lá levar o filho dele para ser sacrificado, o anjo aparece, fala, não mata. Grande experiência de Isaac. Isaac pegou carona na onda do Abraão. Os estudiosos do Antigo Testamento falam que Isaac foi filho de um grande pai e pai de um grande filho. Mas até os capítulos que contam a história da vida dele são menos do que do pai e menos do que do filho. Chega no Jacó, o nome dele tem o significado de suplantador, enganador. Jacó sai enganando um e o outro, não sabe o que quer, todo perdido. Jacó se engana o irmão, rouba a bênção, foge, deixa a mãe lá, depois perde a mãe antes de ver ela de novo. Aqui sentou Jacó. Essa cadeira aqui, é gente que fala, primeiro Deus, depois eu. Nessa cadeira aqui, a gente que fala, primeiro eu, depois Deus. Nessa aqui, primeiro eu, depois eu, porque não conhece Deus. E essa geração aqui vive em crise. Sabe quem sentou nessa cadeira aqui? Davi. Davi teve relacionamento em primeira mão com Deus. Davi, ele orava com intensidade, ele cantava com intensidade, ele ia para as batalhas, ele ia confiando em Deus. Relacionamento direto. Não dá pra gente viver, você que é jovem, você que é adolescente, não dá pra gente viver na carona dos pais. Davi tinha relacionamento direto. Salomão começou bem, Deus falou assim, ó, dá um cheque em branco para ele, né? Fala, pede o que você quiser. Cheque em branco. Tô velho, né? A maioria aqui nunca viu um cheque, né? Certo. Dá um cartão sem limite para ele. Fala, compra o que você... Um cartão de crédito sem limite. Compra o que você quiser. Aí ele pede para Deus sabedoria. E ele fala assim, Deus, me dá sabedoria para governar esse povo. Poxa, que pedido sábio. Antes de receber sabedoria, já fez esse pedido. E aí Deus dá sabedoria, torna ele um rei mais sábio do que todos os outros reis que já houveram. E dá para ele riqueza, Começou muito bem. Mas quando Deus dá os mandamentos lá em Êxodo, ele fala que os reis, quando a nação viesse a ter um rei, ele não podia acumular 3 coisas. Mulheres, cavalos e ouro. Mulheres, exército e ouro. Quantas mulheres Salomão teve? 1000 mulheres. Diz que no tempo de Salomão tinha tanto ouro no reino que a prata era sem valor. O pessoal falava, ei, de prata? Com tanto ouro que circulava na cidade. E cavalos, ele fez muitos aliados, de forma que não precisou entrar em guerra e o seu exército não perdia homens. Porque ele fazia
acordos, aliados, gente para lutar por ele. Ele acumulou os 3. E aí, o problema é que um dia ele dormiu com a mulher 235 e teve uma boa noite. E na manhã seguinte, ela estava com uma cara tristinha assim. Aí ele olhou: o que foi, meu amor? E ela falou assim: sabe o que é? O templo lá no reino do meu pai. O Salomão, ele casava com as mulheres, às vezes fazendo acordo, né? Chegava e falava assim: não, como é que é esse reino aí? A princesa é bonitinha? Não, então vou fazer um acordo com o pai dela, a gente vai se tornar meu aliado, eu caso com a filha dele, ele não vai guerrear contra o meu reino, porque agora a filha dele é uma das minhas princesas, e a gente segue assim. E aí ela virava e falava assim: o templo do meu Deus, lá na cidade dos meus pais, tá meio em ruínas, tá precisando de uma reforma. Aí o Salomão virava para ela e falava assim: vou explicar para vocês o que é cheque. Eu vou falar de novo. Cheque é um papelzinho que a gente punha um valor e a pessoa depositava, né? Falando que era... E descontava da nossa conta, né? Aí ele vai lá e preenche o cheque e fala assim: vai lá, faz a reforma do templo do seu pai. Mas aí, a 235 fazia o quê? Saía, e antes de ir lá levar o cheque para o pai dela, passava lá no harém, para as outras 1000 mulheres, falava: olha o cheque que o Salomão me deu para reformar o templo do meu pai, porque eu sou a mais querida dele. Na noite seguinte, adivinha o que a 502 falava? Quer dizer que você deu um cheque para 235? Você ama mais ela do que eu? E aí a 502 falava assim: não, você não me ama de verdade. Ele: não, você é a única entre essas 1000. Falou: toma aqui um cheque também. Aí a 725 olhava e falava assim: não, essas duas aí já ganharam cheque para reformar. Eu queria fazer um templo para o meu Deus aqui em Jerusalém. E aí chegava para o Salomão e falava: Salomão, meu amorzinho, eu queria fazer um templo aqui para não ter que ficar indo na terra do meu pai. Eu gosto tanto de você, não quero sair de perto de você. Quando termina o reinado de Salomão, Jerusalém estava enfiada numa idolatria sem tamanho. Templos de vários deuses. Sabe onde que a coisa arrebenta? Na vida do filho de Salomão. Roboão chega, assume o reino. Roboão anda até nervoso. Ele assume o reino, e aí o pessoal chega e pergunta para ele: e aí? O pessoal está reclamando, seu pai na época dele estava construindo o templo, estava fazendo o palácio, então estava muito imposto. E aí você podia dar uma maneirada, né? Dar uma diminuída. Aí o Roboão vai lá, conversa com os conselheiros do pai dele, e eles falam: realmente, a gente está com bastante dinheiro, dá para diminuir. Aí, peraí, deixa eu conversar com meus colegas aqui da balada. E ele conversa com os amigos jovens dele. E eles falam assim: não, você vai mostrar fraqueza, faz isso não, cobra mais imposto ainda. E aí ele chega, vira pro povo e fala assim: o que era a cintura do meu pai vai ser o meu dedinho. Que vocês acham que meu pai estava cobrando muito? Agora vocês vão ver o que é cobrar imposto. Sabe o que acontece no reinado de Salomão? Olha que cara perdido. Ele não vai consultar Deus, ele não vai consultar nem os sábios. Ele está perdido, vazio de Deus. Você não tem experiência de Roboão com Deus. O texto diz que ele não andou nos caminhos do Senhor. E aí, no reinado dele, o reino se divide, a nação de Israel se divide, de forma que 10 tribos não quiseram ficar com ele. Fica aí a tribo dele mesmo e mais uma só. Crise. Como que o Novo Testamento chama quem se senta nessa cadeira? Crente espiritual. Quem senta nessa cadeira aqui? Crente carnal. Paulo fala do crente carnal. O carnal não é que ele não é crente. Ele é crente, mas você fica assim: esse cara é crente mesmo? Como é que é essa vida aí? Aqui, crise, confusão, não sabe quem é Deus, está perdido. Essa geração aqui consegue sobreviver com base em algo que recebeu dessa aqui, mas não consegue transmitir nada para essa aqui. Apocalipse vai chamar esse crente aqui
Quem senta nessa cadeira, de quente. Quem senta nessa cadeira aqui, frio. E quem senta nessa cadeira? Morno. Morno. E esse pessoal aqui dá um trabalho. Esse pessoal que a gente não sabe se é crente ou não é. Que é crente na igreja, mas chega dentro de casa não é. Que é crente no grupo de jovens, mas chega na escola, na hora que está sozinho à noite no celular, acessa site que você fala, esse cara não é crente não. Quando está sozinho com a namorada, não é crente. Mas quando chega no grupo de jovens, levanta a mão, louva. Só que esse pessoal não passa nada para esse aqui. Pelo contrário, esse pessoal que senta aqui, fica enchendo esse pessoal aqui de munição para falar mal da igreja. Já ouviu gente falar assim, se isso aí quer ser crente, eu não quero. Quando eles falam isso, de quem que vocês acham que eles estão falando? É de Davi? É de Abraão? Não. Eles estão falando de gente que senta aqui, que tem uma vida porca, uma vida meia boca, sem compromisso firme com Deus. Quem senta aqui tem compromisso com Deus. Não é gente perfeita. Não é gente que não peca. Mas Davi, quando ele peca, e o profeta chega para ele e fala assim, Davi pecou e pecou feio. E o profeta chega para ele e fala assim, você pecou? Ele não nega. Ele não finge que não é com ele. Ele não esconde, ele não justifica. Ele assume, ele fala assim, eu pequei. E ele se prostra no chão e ele ora a Deus e fala, Deus, tem misericórdia de mim. Ele assume o erro e ele reconhece o seu pecado. O que as pessoas esperam da gente não é perfeição, mas é gente compromissada. É gente que não vive uma vida dupla. É gente que não é hipócrita, que não é duas caras. Que quando peca... Gente, perfeição não tem. Mas gente que quando peca sofre porque pecou. E se lamenta porque pecou. E gente que tem relacionamento real com Deus. E não que vive na carona. E não que vai na igreja. E na igreja é bom, tá? Mas se for só isso, se não tiver relacionamento com Deus, não tem nada para oferecer para essa geração. Essa geração aqui coloca Deus em primeiro lugar. Quando eu tenho que escolher entre a minha vontade e a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Deus vira para Abraão e fala assim, Abraão, sacrifica o seu único filho. E ele fala, sim, Senhor. Na manhã seguinte, na madrugada seguinte, ele levanta, vai com o filho dele para o Monte Moriá e fala assim, eu vou sacrificar. Por quê? Porque Deus mandou. Porque é primeiro Deus, depois a minha vontade. Esse filho é o que eu mais amo. Como eu não queria sacrificar esse filho? Mas é Deus que está falando comigo. Primeiro Deus, depois eu. Davi sentou nessa cadeira. E aí tem um gigante lá, sei lá quantos metros de altura, virando para o povo falando assim, olha, tem alguém aí para lutar comigo? E o Davi chega. Fala assim, quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aí alguém vira para o Davi, gente medíocre daqui, vira para o Davi e fala assim, ô Davi, você é 1,60 m aí, você vai enfrentar o gigante? Ele fala assim, quem é ele para falar assim do exército do Deus vivo? Davi, se você morrer, se eu morrer, eu morri. Eu não vou deixar esse cara falar assim do meu Deus. Eu não vou ficar calado enquanto esse cara está falando desse jeito do meu Deus. Se tiver que morrer, eu morro. Mas primeiro Deus, depois eu. Amém. Esse pessoal aqui, difícil. Porque vai na igreja, mas sai da igreja, tá no carro ainda, no caminho para casa, tá falando mal do pastor, falando mal da irmã, falando mal de fulano. E os filhos desse pessoal aqui tá ouvindo isso, tá lendo isso. E tá olhando para esse comportamento. E a geração que segue esse aqui, não consegue ter Deus. É a irmã que participa da igreja, mas na mesa, no almoço de domingo, a língua dela é afiada e não perdoa ninguém. E aí quem olha daqui fala assim, é isso que é ser crente? Mas tem uma experiência muito interessante na vida de Jacó. Porque Jacó sentou nessa cadeira. Mas um dia ele falou assim, eu não quero ficar nessa cadeira. E ele levantou,
dessa cadeira e Gênesis narra a luta dele com Deus. Ele fala assim: Deus, enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou te largar. Ele luta com um anjo, né? O texto diz. Ele luta com um anjo e ele fala assim: Deus, enquanto o Senhor não me abençoar... o Senhor abençoou meu pai, disse que as gerações dele seriam benditas, meu pai, abençoou meu avô, mas enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto o Senhor não falar comigo, eu não vou terminar essa luta. Eu não vou sair daqui. Eu não quero viver com resíduo daquilo que eu recebi do meu pai. Eu quero uma experiência minha com Deus. E o Jacó levanta dessa cadeira aqui e fala assim: eu quero sentar aqui. E o texto diz que Deus falou assim: eu vou mudar o seu nome. Eu vou mudar quem você é. Eu vou tocar em você. E você vai sentar nessa cadeira aqui. Jacó passa a se chamar Israel. A nação recebe o nome dele. Era a descendência de Abraão. Abraão que foi chamado, poderia ser a nação de Abraão. Não. Jacó fala assim: eu quero comigo. E a nação passa a se chamar a nação de Israel. Eu não sei em qual cadeira você está. Talvez você fale assim: não, eu estou aqui. Estou agarrado com Jesus. Para o que der e para o que vier. Mas se você está nessa cadeira aqui, ou se você está nessa cadeira aqui, eu quero dizer para você que hoje você tem oportunidade de mudar de cadeira. Não se contente com essa vida. Não se contente com a confusão, com a crise, com a falta de respostas, com o vazio de Deus. Deus está aqui te esperando. Deus está aqui te chamando. Vem ter experiência em primeira mão. Eu não quero que você seja alguém que conhece os feitos do Senhor, como diz o texto. Porque o Josué, ele conviveu com Moisés. E Moisés via o Senhor. Moisés contemplava a face do Senhor. E Moisés entrava na tenda da congregação e a glória do Senhor descia sobre a tenda da congregação. Mas aí o texto diz que quando Moisés saía da tenda da congregação, o Josué ia lá e ficava na porta da tenda da congregação, esperando Moisés sair. E o Moisés saía e ele falava: opa, eu quero experimentar isso aqui que o Moisés está experimentando. Eu não quero ouvir o Moisés me contando a história. Eu quero conhecer o Senhor. Ele não se contenta em passar por essa cadeira. Ele falou: opa, Moisés, na hora que você sair da tenda, sou eu que vou entrar. Eu quero conhecer a Deus em primeira mão. Eu quero ter relacionamento. Eu quero me relacionar com Deus. Eu quero ter experiência com Deus. É bênção as orações dos nossos pais por nós, mas eu quero experimentar orar pelos meus problemas. Eu quero experimentar orar pelas minhas situações. Eu quero experimentar colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, sacrificar coisas por causa de Deus, para criar a minha vida com Deus, a minha experiência com Deus. Compromisso. Eu quero falar mais sobre essa cadeira aqui. Essa cadeira do compromisso parece sacrifício, mas tem uma bênção muito grande nela. Nós fomos feitos para ter relacionamento em primeira mão com Deus. O texto tema, Gênesis 1, 27. Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus, Ele os criou homem e mulher. O versículo anterior diz que Deus conversa entre eles na Trindade e fala assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Perceba, Deus é amor. É isso que o João nos diz, né? Ele fala assim: irmãos, Deus é amor. Deus poderia se definir de muitas formas, porque Deus é todo poderoso, Deus é onisciente, Deus é onipresente, mas na hora de escolher como se definir, Deus poderia dizer assim: Deus é poder, e Deus é um poder que ama. Não, Deus é um amor que pode. Na hora de Deus poderia se definir como poder,
Mas quando alguém se define como poder, qual que é a resposta para quem confronta? Opa, mostrar o seu poder. Se alguém desafia o meu poder e eu me defino como poder, Deus poderia, porque Ele é todo-poderoso, Ele ia responder, opa, na hora que o homem pecou, tá me desafiando, tá se revoltando contra mim, tá se rebelando, eu sou poder, eu extermino. Mas Deus é amor, e Ele se define como amor. Glória a Deus por isso que a gente está aqui. Se não fosse isso, a gente estava frito. Deus é amor. Mas o amor, ele se expressa num relacionamento. Por isso que Deus é trino. Só dá para ele ser amor porque ele é trino. Porque se fosse um único, como que você expressa amor se você fosse sozinho no universo? E Deus é quem ele é desde a eternidade. Antes de criar o homem, Deus já era amor. Como que você tem uma relação de amor se só tem você? Deus é amor. E é amor porque nessa relação Pai, Filho e Espírito Santo há um amor perfeito. Onde um se relaciona com o outro e a relação em si é parte de quem eles são. Por isso que diz que é um só Deus, porque a relação é tão forte, tão unida, que é parte de quem eles são essa relação. E quando Deus diz, vamos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus fala assim, eu vou fazer um ser que se relacione. E que se relacione comigo. Isso é quem a gente foi feito para ser. A gente pode viver distante de Deus. Mas a gente está fugindo da nossa identidade, porque a gente não foi feito para viver distante de Deus. A gente pode viver uma vida meia boca, sem experiência pessoal com Deus. Mas a gente não está sendo quem a gente foi feito para ser. A raiz, o cerne, o mais profundo da nossa identidade está no nosso relacionamento com Deus. A gente foi feito para se relacionar com Deus. Não tem como um ser humano ser o máximo que ele pode ser quem realmente ele é. Às vezes a gente fala assim, né, nas fases de rebeldia, a gente fala assim, não, eu quero ser eu mesmo, eu quero romper com Deus. Mas você foi feito para se relacionar com Deus. E você não está sendo você mesmo, você está deixando de ser você mesmo, você está se deformando, você está deformando a sua identidade quando você decide romper com Deus. Quem senta nessa cadeira experimenta o privilégio de ter relacionamento com Deus. É isso que faz a gente ser quem a gente realmente nasceu para ser. Isso dá pra gente sensação de identidade, dá pra gente uma leveza, da confiança de que a gente está no lugar certo. Na hora que tem que enfrentar gigante, a gente enfrenta. Na hora que tem que ir para o Monte Moriá levando o filho, a gente sofre, mas a gente leva, mas a gente está em relacionamento com Deus. E marca da nossa identidade é a relação que a gente tem com Deus. Nessa relação, Deus transmite para a gente vida. Vida de uma qualidade eterna. É o que o Novo Testamento, Jesus vai falar assim, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Não é uma vida qualquer tipo, tem uma vida que é biológica. O meu cachorro tem vida, a plantinha tem vida, a árvore tem vida, todo ser humano tem vida, mas é um tipo de vida diferente. Porque nosso Deus é o Deus vivo, mas ele não tem corpo. As coisas vivas é aquelas que têm corpo, mas ele tem um tipo de vida que não é corpóreo, que não é afetado pela fome, pelo frio, pela chuva. Existe um tipo de vida que Deus tem e que a natureza não pode nos dar. Essa vida aqui, a gente precisa de alimento para manter essa vida daquilo que é chamado de carne no Novo Testamento. A vida da carne precisa de alimento, de comida, de sono, mas Deus não precisa de nada disso para ser Deus vivo. Ele tem um tipo de vida diferente. E a gente está nessa mescla aqui, porque a gente é feito do pó da terra, então a gente tem esse tipo de vida, mas a gente é feito também do sopro de vida de Deus. Isso é como a gente foi feito. É a nossa identidade. É de onde a gente veio. É a forma como a gente foi fabricado. A gente foi fabricado, não,
criado dessa forma. E assim como a gente precisa da comida para ver, a gente precisa de um negócio que vem dessa relação com Deus, porque Deus tem vida eterna. Jesus fala assim, olha, a verdadeira vida eterna é conhecer o Senhor, é se relacionar com o Senhor, porque nisso Ele transmite um tipo de vida. Jesus fala assim, quando Ele está sendo tentado, né, cita Deuteronômio, Ele fala assim, porque nem só de pão vive o homem. Não é só desse tipo de vida que o pão dá, mas das palavras que saem da boca de Deus. Quando a gente senta nessa cadeira, a gente experimenta Deus transmitindo vida para a nossa vida, enchendo o nosso coração de alegria, fazendo a gente ser quem a gente nasceu para ser, quem a gente realmente é. A gente experimenta algo que esse pessoal aqui não sabe o que está perdendo. E eu convido você, nessa noite, se você estiver em outra cadeira, não perca essa cadeira aqui. É a cadeira do compromisso. É a cadeira, muitas vezes, do sacrifício. É a cadeira de dizer primeiro Deus, depois eu. Mas é uma cadeira deliciosa. É uma cadeira que a gente recebe de Deus vida. A gente recebe de Deus relacionamento, palavras que alimentam o nosso espírito. Nessa cadeira não tem vazio existencial. Nessa cadeira não tem perguntas sem resposta. A gente não descobre tudo de Deus, mas a gente tem saciedade para a nossa alma. Nessa cadeira aqui. Amém. Eu quero orar com você nesse momento. E essa é uma noite que Deus te dá a oportunidade. Se você está sentado em outra cadeira, de você falar assim, não importa o que eu recebi dos meus pais, não importa se foi bom ou se foi ruim, se foi uma vida meia boca ou se foi uma vida muito boa, eu quero ter experiência minha. E eu quero ter relacionamento em primeira mão com Deus. Amém. Deus, nós precisamos do Senhor. Nós amamos o Senhor. E nós queremos ter compromisso com o Senhor. Deus, tira a gente da mornidão. Tira a gente do vazio. Nos livra, Deus, de uma vida descompromissada. De uma vida, Deus, sem relacionamento verdadeiro, íntimo, sincero, Senhor. Sem máscaras. Autêntico com o Senhor, Deus. Ó Deus, dá a cada um aqui a experiência de conhecer o Senhor em primeira mão, um relacionamento direto. Ver o Senhor agindo na própria vida, nas suas situações, no seu dia a dia, dando força, Senhor, nas tentações, dando força, ó Deus, nos sacrifícios, revelando quem a gente é e transmitindo daquilo que só o Senhor pode nos dar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Por favor. Glória ao Senhor. Obrigado. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, queridos. Que palavra, que desafio. E que ensinamento. Deus seja louvado pela tua vida, Nádia. Muito legal essa visão e a forma como que Ele trouxe para nós. Que seja realmente algo que você reflita, que você pense. Talvez você até está na primeira cadeira, mas será que você está agindo como Abraão, como Davi? Fica essa reflexão para nós. A palavra foi perfeita. Aleluia. Amém. Paty, tem algum aviso? Agora, agora do culto, vai ter o nosso luau aqui, com os louvores e terá frutinhas aqui. Amém. Então, só reforçando, nós vamos encerrar agora o nosso culto. E aí a gente vai ter o nosso momento de luau com as frutinhas, você disse.
Eu gostaria de chamar aqui o meu amigo goiano. Eu queria falar uma coisa. Vem aqui, Lucas, goiano, Lucas. Pastor, meus irmãos. Palavra muito abençoada, né? Que a gente teve hoje. Aprendemos várias coisas. Só que uma coisa que, assim, esses dias para trás está me pegando muito é que quando o Espírito Santo pede para você falar, você tem que falar, né? E puxando o gancho do que ele disse, da palavra dele, que, é claro, foi inspirada pelo Senhor, com toda certeza temos aqui essas 3 cadeiras, né? E aí eu estava pensando comigo, enquanto o pastor estava pregando, qual é a cadeira que a gente está sentado que o Senhor mais está alegre conosco? Essa é uma pergunta fácil de se responder, né? Que é a cadeira do relacionamento com Deus, né? Só que, parando para pensar, qual é a cadeira que o Senhor tem mais nojo? Muitas vezes na nossa vida, a gente, na escola, faculdade, trabalho, a gente sempre faz a média. A gente faz a média para poder continuar. Às vezes a gente não quer subir, né, na vida. E aí, às vezes, a gente traz isso para a nossa vida espiritual também. E aí, o Espírito Santo me colocou no coração uma mensagem. E isso aqui não é medo, meus irmãos. Isso aqui é para aumentar o nosso temor. Isso aqui é para ajudar a gente a, como o pastor disse, a buscar cada dia mais a gente estar nessa primeira cadeira. Na palavra do Senhor, escrita em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 15, está João aqui escrevendo as suas cartas para as igrejas. E aqui vai estar falando para a igreja de Laodiceia. Acredito que alguns conheçam essa passagem. E nessa passagem vai dizer assim: eu sei as tuas obras, e que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. É muito forte, meus irmãos, essa palavra. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Muitas vezes, meus irmãos, eu não quero pregar aqui, só realmente acrescentar isso, mas muitas vezes a gente se aceita muito pouco da presença de Deus, sabe? Aceita muito pouco. E justamente como o pastor falou, por aceitar muito pouco, a passagem do Evangelho é aquilo que a gente não consegue fazer, e é a coisa que mais enoja o Senhor. O Senhor tem nojo daqueles que são mornos. Então, meus irmãos, não sei porque o Espírito Santo colocou no meu coração de falar isso. Eu espero que seja para aumentar o nosso temor e para nos ajudar a buscar mais ao Senhor. Eu sei que esse retiro que nós estamos aqui é uma coisa assim, extraordinária. Todo mundo aqui vai sair com uma bagagem muito maior, graças a Deus. Mas a mensagem é que a gente continua buscando, para que isso aqui não seja a média. Isso aqui é para a gente alcançar a média e extrapolar, para a gente fazer a diferença realmente nos nossos dias. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Obrigado. Eu quero aproveitar que ainda está com a gente. O pastor Paulinho está aqui nessa noite. Pai do Nigel, vem aqui, pastor. Ore por nós, encerrando esse momento. Aleluia. O irmão Paulinho, a gente teve um momento agora à tarde, né? E aí eu pude falar para ele que ele lembrou o pastor José Maria, pastor meu da Patrícia, né? Durante 10 anos, nós congregávamos em São Paulo, foi onde a Patrícia se converteu, e o pastor Paulinho ontem na ministração me lembrou muito. É uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Com alguma dúvida? Nem Não, tem como, né? Não tem. Glória a Deus. A palavra de Deus é isso. Ela é viva, transmite vida aos nossos corações. Né? E essa ponderação aqui do goiano, né? Do nosso querido goiano,
muito pertinente. E eu preciso cada vez mais saber que cadeira estou sentando. Né? Eu preciso cada dia usar o meu termômetro. O termômetro mede a temperatura. Eu estou frio, eu estou morno, ou estou quente. Fugir da mornidão. O morno é aquele que, não sei se vou, se não vou. Escola bíblica é muito bom, mas eu não vou. Eu vou, não quero mais, não dão conta. Esse é o espírito da mornidão. O morno aceita todo o lixo, né? Os mestres, os professores, desde a escola fundamental, irmãos, até a faculdade. Eles têm um lixo farto para enfiar na nossa mente. Deus é quente, porque Ele é fogo consumidor. Aleluia. Pai, obrigado. Sim, sim. Pela tua boa palavra, Senhor. Obrigado. Pelo teu agir nos corações nesta noite, Senhor. Meu Deus, os teus filhos vieram aqui para deixarem a mornidão, Senhor. E eles querem ser aquecidos, ó Deus, pelo fogo do teu Espírito, pelo fogo da tua palavra, Deus, pelo poder que sai da tua boca, Deus, que queima a iniquidade, queima o pecado, purifica as nossas almas e nos põe de pé diante do Senhor. Obrigado por esta noite, por esta reunião tão maravilhosa. Nós te agradecemos, orando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Nós já vamos dar início à nossa festa.